firmada na graça e centrada em Cristo. Romanos 1, verso 17 da palavra de Deus diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou repetir a leitura. Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pilares fundamentais da igreja, ou alicerces, ou alicerce fundamental da igreja de Cristo, irmãos. É sobre isso que devemos olhar e enxergar naquilo que nós conhecemos como período, ou na verdade o levantar da reforma protestante, irmãos. Foi esse texto, o texto da palavra de Deus, que inspira, que confronta, que quebranta e que levanta aquele que fazia parte da igreja então, Martim Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele ali, depois de ser confrontado por esse texto, por essa realidade, e ao perceber que algo que estava sendo ensinado, pregado e cobrado daqueles que frequentavam, vamos assim dizer, ou daqueles que faziam parte daquela religião, e pior, daqueles que eram os líderes, não condizia exatamente com o que revela o texto de Romanos 1,17, que revela que o justo viverá apenas por fé. É por isso que o justo vive, é por isso que o justo, de fato, ele é justificado em Deus. E ele, Martim Lutero, então participante, arcebispo ou monge da então igreja estabelecida, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa as 95 teses de forma estratégica, de forma a acompanhar aquilo que seria ali a grande concentração. A história diz, irmãos, que os avisos da comunidade, as grandes comunicações eram feitas na porta das igrejas. E ele fez aquilo pensado, orientado, dando início a um dos eventos mais importantes da história da igreja, aquilo que nós conhecemos como sendo a Reforma Protestante. À medida que eu for aqui, pedir atenção aí na mídia para ir acompanhando, para ir, à medida que eu for lendo, vendo qual o slide que eu estou, para que os irmãos possam ir percebendo, porque vai ajudar no entendimento dos irmãos. Eu estou já no slide de número 2, e vou lendo, só que eu não vou ficar 2, 3 não, vai ficando atento aí, ajuda o pastor nesse sentido. Então, é Lutero que encabeça, outros participam, mas eu queria convidar você nessa noite a olhar para esse momento, para esse registro da história da igreja, não apenas com o olhar da história, mas com o olhar daquilo que eu creio foi um movimento, foi um conduzir de Deus, para que a igreja do Senhor pudesse sair daquela então religiosidade, sair daquele domínio, daquela propriedade, sair daquele, por que não dizer, julgo, sair, por que não dizer, daquilo que estava sendo algo distorcido por aquilo. Me ajuda aqui, pai, por onde é que eu passo aqui, para eu me situar aqui, senão é muita informação, um tablet, um celular, onde é que eu passo? Mas aqui vai ficar pequeno para eu ler. Eu vou pedir ajuda de lá, porque pelo celular fica pequeno para eu ler, e eu não vou ficar olhando aqui para trás, senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Meu microfone está dando microfonia aqui. Vamos lá. Onde que eu estou? Me situar aqui de novo. Fiz todo um preparo para seguir, aí a gente perde um pouco do raciocínio. Como eu estava dizendo, irmãos, Lutero foi um monge da Igreja Católica Romana,
E é ele que é levantado por Deus, que se levanta após notar que os dogmas ensinados por aquela instituição, eu estou no slide de número 3, eu vou precisar situar, senão isso, porque para mim aqui já está no outro aqui, daquela instituição, para de fato permitir de que pessoas comuns, pessoas leigas, pudessem ter o acesso ao cano bíblico, à palavra de Deus, aquilo que estava sendo ensinado, como eu falei nas minhas palavras introdutórias, confrontavam com aquilo que ele lia, que ele encontrava no texto sagrado, do qual ele era um dos privilegiados por ter acesso. Era o oposto do que a Bíblia ensinava. O que estava sendo ensinado, entre tantas as coisas, como você viu no vídeo, que fala sobre a reforma protestante, no início o áudio não deu para fazer a apresentação, só pegou direto das 5 solas. A reforma, ela vem com essa proposta, ela vem com esse objetivo, ela vem com esse caráter, dentre tantas as coisas, permitir o acesso, permitir que cada um daqueles pudessem também ter o acesso à palavra de Deus, mas muito mais do que isso, esses monges, então, aquele que fazia parte da igreja então estabelecida, ele é inquieto, e por essa inquietude, creio eu, dada por Deus, revelada por Deus, ele então se levanta corajosamente, estabelece aquilo que nós conhecemos como as 95 teses, ali na porta do templo, como eu falava no início, e então é marcado ali o início de uma nova era, no movimento focado em trazer de volta a prática religiosa, a centralidade da Bíblia no meio da igreja, no coração da igreja. E para isso ele estabeleceu o que nós estamos chamando aqui hoje de pilares fundamentais, ou alicerce fundamental, que são as conhecidas 5 solas que foram destacadas pelo vídeo, para facilitar e reforçar ainda mais a sua compreensão nessa noite. E quero passar por elas rapidamente, porque você já ouviu, mas resumidamente as 5 solas se apresentam, e sola é a palavra latina traduzida para somente. E a ideia é literalmente isso, eu vou literalmente a ideia de somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé. Deixa eu pedir uma ajuda aqui, pessoal da mídia. Põe atrás a mesma que está aqui, porque eu tenho um retorno aqui no meu. Obrigado, Max. Obrigado, aí vai facilitar para mim. Obrigado. Somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus, ou a Deus a glória. E por que isso estabelecido? Porque ao que parece, as coisas não estavam exatamente segundo aquilo que a Bíblia revelava, ou revela para nós. E esse, posso dizer, homem de Deus, ou usado por Deus, ainda que alguns discordem na história, ainda que alguns imaginem que, ou pensem um pouco diferente, não há como negarmos de que a reforma protestante trouxe grandes benefícios para nós. Eu falava e reforço sobre isso no início do culto, inclusive a possibilidade de você olhar para o texto, não apenas ouvir o texto, ler o texto e observar se o texto de fato faz essa reflexão, irmãos. Só a Escritura, ou somente as Escrituras, só elas são de fato regra de fé e prática para o crente. Aliás, irmãos, essa definição faz parte da nossa declaração doutrinária batista. Somente as Escrituras são regra de fé e prática para o crente, ou deveria ser somente a Escritura. E eu queria que você entendesse que a ideia de trazermos e de não esquecermos, não apenas de celebrar como uma questão histórica, para sermos uma igreja intelectual, não, mas de trazermos a memória, a reflexão desses pilares fundamentais, irmãos, é para que possamos enxergar que os erros de ontem continuam
acontecendo hoje. Quarta-feira passada nós trabalhamos especificamente o texto de Romanos 1,17, focando na temática fé. Que fé é essa que Lutero foi alcançado e que ele chamava a atenção? Porque no seu coração havia ali uma disputa, porque a fé que lhe era revelada não era a fé que lhe era ensinada. Por isso foi estabelecido como pilar fundamental da igreja de Cristo, irmãos, que somente as Escrituras são regras de fé e práticas. Em outras palavras, os documentos religiosos, as chamadas encíclicas papais, que tinham autoridade, de fato, tão quanto a Bíblia, não tem mais valor, não pode ter mais valor do que a própria Bíblia Sagrada. O texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, eu estou aqui no slide número 6, projeta para mim, para que os irmãos, se puderem enxergar, leiam comigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, se puder enxergar, você que está em branco, leiam comigo. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você precisa lembrar-se de que o pilar da sua fé em Cristo é estabelecido unicamente pela Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que é acrescido, tudo aquilo que vem como última revelação, não tem ou não deveria ter autoridade, irmãos. E se lá atrás foi para contrapor os documentos chamados pontífices, hoje a própria igreja reformada, ou seja, a própria igreja que surge da reforma, tenta inserir no seu arraial, nas suas práticas religiosas, nos seus ensinos, muitas vezes coisas mais importantes do que a própria Bíblia. Tentam inserir que para crescer espiritualmente, você tem que fazer a campanha das 7 semanas, das 7 voltas. Rituais religiosos são acrescidos, como se isso fosse a forma de desenvolver a fé em Cristo. E o pilar, irmão, fundamental para a nossa fé em Cristo é a Bíblia Sagrada, amém, irmãos? A Bíblia Sagrada. Tenho como hábito tentar trabalhar expositivamente, e hoje preciso me dar o direito de percorrer um pouco mais, mas respeitando Romanos 1,17, para que o nosso entendimento possa sair de lá da história. Esse é o meu desafio aqui, sair de 508 anos atrás, para trazer para os dias de hoje e pensarmos se somos uma igreja, se somos um discípulo de Cristo, onde a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia eletrônica tem muitos devocionais, os devocionais nos ajudam, os livros teológicos ajudam, comentários bíblicos ajudam, dicionários ajudam, atividades eclesiásticas fortalecem e ajudam, retiro, encontros, cultos, mas essas coisas, irmãos, não podem ocupar, porque aliás nessas coisas, nessas celebrações, em nossas reuniões, é a palavra de Deus que precisa ocupar o maior espaço. Por isso que num culto como o nosso, nós não investimos apenas tempo para cantar de novo, cantar de novo, cantar, tirar o pé do chão, cantar, e lá no finalzinho, põe um tempo para o pregador. Tem que ser assim, pastor, porque a igreja contemporânea, porque as pessoas hoje, o culto contemporâneo, o culto moderno, a igreja pode ser contemporânea e moderna, mas o culto a Deus, irmãos, preza-se pela revelação,
pelo ensino e pela direção da Bíblia Sagrada, amém, irmãos? Esse é um fundamento, esse é um pilar, irmãos, da nossa fé. E você precisa ouvir isso, entender isso, se você é membro dessa igreja, para você fazer a sua autocrítica da igreja que você faz parte, e para que você não seja corrompido pelas portas muitas que se abrem, denominadas igrejas, onde o que o líder, o pastor fala, tem poder maior do que a Bíblia, onde a Bíblia é literalmente manipulada e não manuseada. Existe uma diferença muito grande, presta atenção, igreja: manusear e manipular. Manusear a Bíblia significa ler o texto completo, o seu contexto, a sua origem, respeitar o seu momento na história, a sua geografia, a sua cultura. E vemos uma igreja hoje, cresce a igreja, irmãos, que é analfabeta teologicamente, biblicamente falando. Por isso somos tantos no Brasil, mas não conseguimos fazer a diferença que se esperava. Por isso estamos vivendo agora o esfriamento, porque nessa ânsia de copiar o moderno, estamos copiando um modelo que já está em fracasso na Europa e em outros países. O canta, está tornando os templos na Europa lugar agora para show. Igrejas são fechadas, porque os cultos já não tem mais espaço para a Bíblia, para sermão. O pastor não pode pregar mais de que 30, 40 minutos. Aquilo que a própria Bíblia revela já está acontecendo. A coceira, comichões nos ouvidos. Eu quero é cantar, eu quero é levantar as minhas mãos. Não existe vida cristã sem Bíblia como regra de fé e prática, irmão. Não existe igreja contemporânea séria se a Bíblia não tem espaço. Não existe vida com Cristo como discípulo e servo. O que quebrou o coração de Lutero, irmãos, não foi participar das celebrações religiosas. E a igreja que ele representa aqui, ela é número 1 nos seus muitas celebrações religiosas. Mas nós, chamada de igreja evangélica, não temos hoje autoridade nenhuma para nos acharmos melhor do que eles, porque nós estamos vivendo aquilo que os profetas já revelaram, que Deus revelou pela boca dos profetas. Estou cansado das suas celebrações, das suas festas de lua nova, das suas festas de colheita, festa para jovem, arraial de Jesus. E eu gosto dessas coisinhas animadas, irmão, não vejo mal nenhum. Agora, a gente precisa entender que o pilar da nossa fé cristã é Bíblia. Está frio espiritualmente, meu irmão? A solução não é mudar de igreja, não. A solução é meter a cara na Bíblia. Está cansado de seguir a Cristo? A solução não é abandonar a fé. A solução é meter a cara na Bíblia. Foi metendo a cara na Bíblia, foi olhando o que a Bíblia ensinava, foi ouvindo o que estava sendo ensinado lá fora, que Lutero foi incomodado, creio eu, por Deus, para dizer não. Não adianta todo um acessório, todas essas coisas, irmãos, tudo que a gente usa, inclusive, por exemplo, hoje a modernidade de pregarmos eu nem me lembro qual foi a última vez que eu preguei usando assim a mídia. Mas essas coisas não são mais importantes. Seja um sermão num data show, seja um sermão em áudio, seja um sermão escrito, a essência de um sermão e o poder do sermão não está na grande tecnologia, não está na grande oratória, está na própria revelação da Bíblia Sagrada, amém, irmãos? O segundo pilar fundamental da nossa fé cristã revelada pela reforma, irmãos, nos faz despertar, irmãos, é só a fé. Exatamente o texto do qual nós lemos, que é a base da nossa reflexão. O que Lutero descobriu, que foi revelado a ele, precisa ser talvez restaurado, descoberto, entendido por aqueles que já fazem parte da comunidade cristã, por aqueles que já
que já se identificam como discípulos de Cristo, mas que talvez perderam de vista o homem só pode ser salvo, irmãos, mediante a fé. A sua alma, a fé em quem? Em Cristo Jesus, amém, irmãos? Em Cristo. A sua alma só pode ser liberta das chamas do inferno, das garras de Satanás, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Penitências, sacrifícios, compras de indulgência não nos livrarão, não livrarão o homem, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o adulto, da condenação eterna, irmãos. E olhemos para dentro do nosso arraial. O arraial gospel é cheio de penitência. O arraial da igreja reformada hoje é cheio de trocas, de barganhas. Pastores se vendem, porque o dízimo do irmão é maior. Conheço relatos de gente que tem a vida de pecado, mas o pastor não quer disciplinar ele, não quer tirar ele do ministério, não quer tirar ele da equipe, porque ele é um grande empresário e a sua oferta faz diferença. No nome de Jesus, irmãos, como pecador que sou diante de Deus, tenho o compromisso de não me corromper, de não me juntar a esses. O compromisso de entender que é apenas por fé que nós somos justificados. Nada que eu e você façamos, e quem está falando aqui é alguém que cobra presença na Costa do Servo, do culto no lar, na quarta-feira, mas não cobro vida religiosa de ninguém. Aliás, meus últimos sermãos, eu estou falando, nunca falei tanto de fariseus, de publicanos, porque quem condenou Jesus à morte não foram os incrédulos, foram os religiosos. E é a religião que estava sufocando as pessoas num período da história. Foi para isso que eu creio que Deus levantou esse homem. Eu sei, você conhece a história. Pastor, não só foi Lutero, teve outro. Ok, irmão. O movimento já estava acontecendo em algumas regiões. Mas concorde comigo que todos os historiadores teólogos vão dizer que é Lutero o que puxa. Calvino, Zwingli e tantos outros. Sacrifícios. A igreja evangélica está cheia de gente de sacrifício, né? Vou repetir, as 7 semanas, os 40 dias, o subir no monte, tudo isso se equipara, irmãos. E a gente acha que fazendo isso, a gente compra o coração de Deus, meu irmão. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus. Que Evangelho é esse, pastor? É aqui que é revelado a justiça de Deus. E o que está revelado, escrito, é que o justo viverá somente pela fé. Amém, irmãos? Pela fé. Segundo o escritor bíblico, a certeza das coisas que não se espera, que não se viram. Não a fé mística, não a fé do mercado, não a fé que tenta comprar o Senhor com oferta, com coisas materiais, com rituais. E esse homem de Deus foi levantado porque a sua realidade histórica lhe revelava algo que não estava exatamente nesse pilar formado, alicerçado. O terceiro, somente a graça. A única causa eficiente da salvação é a graça de Deus, irmãos. Ninguém pode ser salvo por mérito, ninguém compra a salvação, perdão de pecado, não há sacrifício, penitência, ou compra de indulgência, ou qualquer outra coisa, que possa garantir a salvação eterna, porque isso é graça de Deus revelada em Jesus. Graça, irmãos, nada mais é de Deus, é algo que nós
não merecíamos e recebemos. Favor imerecido. Pecadores, incrédulos, limitados, falhos. A salvação não está na igreja. A igreja é instrumento de Deus estabelecido na humanidade para fortalecermos a nossa fé, para desenvolvermos o nosso entendimento de vida salva, de vida santa em Cristo. O hino do cantor cristão nos lembra de que só por Jesus é que nós somos salvos. Efésios 2, do 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Cristo, irmãos, não só é necessária, como é a única causa eficaz de salvação. Não está sob o domínio da Igreja Batista no Jardim a garantia de salvação. O que se prega na Igreja Batista no Jardim é que aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pela fé crê, esse é salvo, amém, irmão? Seja ele qual for. Não é sobre meritocracia, não é sobre merecer ou não merecer, é sobre crer, é sobre reconhecer Jesus. E hoje a igreja atual, contemporânea, ao que parece, ela também volta lá na história, mergulha lá e comete os mesmos equívocos. A salvação muitas vezes é associada a rituais. Há uma determinada vida, e presta atenção, eu não estou pregando a teologia da libertinagem aqui, não é a teologia liberal, posso fazer tudo. Regra de fé e prática diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Amém, irmãos? Regra de fé e prática que ensina. Mas é graça, irmão. E eu sei que entender a graça talvez seja uma das teologias mais difíceis. Porque como entender que ele está salvo, pastor? Como entender que ela está salvo? Vou lhe dar a chave para você entender a graça de Cristo. A teologia, a revelação que não está nos comentários melhores do mundo. Porque a teologia é minha própria. Quando você vê alguém dizendo que aceitou Jesus, e aprontava, fazia não sei o que, e etc, e roubava, e papapá, e você diz assim, será, pastor? Mas será que ele merece estar aqui entre nós? Será que ele merece dirigir um culto, pastor? Pastor, o senhor está confiando mesmo que esse rapaz, que essa moça, que esse adulto, ele está salvo, que ele está regenerado? Vai aqui um exercício para você fazer hoje à noite em casa. Você tem espelho em casa, crente? Visite o seu espelho. Visite seu espelho hoje. Peça para o espelho, não faça, vá ao espelho e peça para Jesus lhe lembrar quem você é. Quando você lembra quem você é, diante da sua própria face, vai ficar bem mais fácil você entender o que significa graça, porque ela já te alcançou, amém? Sendo eu e você quem nós somos, quem nós éramos e quem nós ainda somos. Porque somos pecadores, irmãos, regenerados. O que nos salva não são as nossas obras. As obras revelam a nossa salvação. Porque também crente que não bate um prego numa barra de sabão, está salvo de quê? Do serviço, só se for. Que confissão é essa de regra de fé e prática, que a Bíblia chama a gente para o serviço? Que o Evangelho de Marcos apresenta o nosso Salvador como o maior servo, e você não serve a ninguém, não serve para nada. Há 15 dias atrás aqui, você escutou um pregador aqui, quem não trabalha, dá trabalho. Ser salvo, o salvo tem prazer de se envolver.
Você é alcançado pela graça, você faz as obras, porque o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 16, que as nossas boas obras deviam brilhar diante dos homens. Não para a gente comprar a salvação, mas para de fato a gente exercer, viver aquilo que a gente crê, aquilo que a gente aprende, irmãos, amém? É graça. Você que está aqui entre nós hoje, você que não aceitou, ou você que ainda não faz parte de uma igreja evangélica, eu sei que às vezes nós crentes somos difíceis, hein? A gente se acha melhor que os outros. Eu já passei por isso. Na verdade, todos nós passamos por isso um dia. Chegar na igreja desconfiado, e os irmãos nem ajudam, porque não ocupam os bancos da frente, né? E a gente fica ali, a gente se sente assim, pior dos pecadores. Queria dizer para você que o que me alcançou, o que transformou a minha vida, também alcança a sua, amém? O que alcançou esse irmãozinho que está do seu lado aí, não é porque ele é forte, inteligente, intelectual, rico, bonito, e nem é. Ele acha que é, mas nem é tanto assim. A mãe dele diz que é. A esposa dele diz que é, para manter o matrimônio. Essa graça, ela também ela alcança todo e qualquer que confessa Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, amém, irmãos? Não é mérito, irmão, nunca foi mérito. O próximo diz que somente Cristo. Esse somente mostra, irmãos, literalmente a suficiência e exclusividade de Cristo no processo da salvação. Ele é a aliança da redenção, o Messias prometido. Ninguém é salvo, irmãos, dos seus pecados, se os seus pecados não forem perdoados. Atos 4:12, todos esses textos nós lemos durante o culto, irmãos, a liturgia. Os hinos que nós cantamos hoje, cantamos o hino sobre fé, sobre a Bíblia, sobre a graça, sobre Cristo e sobre glória somente a Deus, amém, irmãos? Texto da campanha dos batistas, na década de 50, na década de 60, e já repetido algumas vezes, vamos ver juntos? E nem o outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Deixa eu traduzir aqui bem, não me siga não, siga Jesus. Eu sei que como líder de uma igreja, pastor, eu preciso perceber por onde eu caminho, porque eu sei, e a minha intenção é que as pessoas de fato possam me seguir juntos. Mas é porque eu sou humano. Quando a reforma revela, irmãos, como pilar fundamental, a ideia de que somente Cristo, é a ideia que é a exclusividade de Cristo, a obra da graça, meu irmão. Por melhor que seja o pastor com 20 milhões de seguidores, sua igreja tem 20 mil, lá na Coreia do Sul, existe a maior igreja batista do mundo, e o seu pastor é conferencista mundial. O Rick Warren, que é aquele que oficializa a visão Igreja com Propósito, esses e outros, os mais contemporâneos, os mais perto de nós, eles não têm capacidade alguma, irmãos, de ocupar, e eu creio eles nunca quiseram ocupar o lugar de Cristo. Mas eu posso garantir para você de que existem determinados líderes religiosos hoje, da nossa arraial gospel, que se comportam como literalmente quase que o Cristo. Eles acham que sabem tudo, eles impõem uma religião, um fardo do qual Jesus já tentou libertar lá atrás, quando disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e Jesus estava falando, libertando as pessoas da prática religiosa lá atrás.
É Cristo que é suficiente na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? É em Cristo que eu encontro a certeza da minha salvação. Sua graça nos foi revelada, ou alcançamos o seu favor em nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, por isso a exclusividade é única, e dele, somente dele. Não há nenhum outro líder religioso no mundo, que possa nos garantir a vida eterna com Deus, senão Jesus Cristo, amém, irmãos? Esses dias eu escutei uma frase de um pregador que lembrava sobre uma outra frase de um grande líder religioso, não da fé cristã, mas de uma outra prática religiosa, que ele dizia que ele gostava do Cristo, mas não dos cristãos. Porque o Cristo sim viveu, mas os cristãos, eles dizem algo e vivem muitas vezes algo completamente diferente. O quinto sola nos lembra, irmãos, que a glória é somente a Deus. A igreja romana ensinava que era necessário uma devoção ao clero, aos líderes religiosos, aos homens chamados de santos. Eles tinham o poder, inclusive, de interferir, de intermediar diante de Deus o perdão dos pecados, a obtenção do perdão. Quando se estava na presença do líder religioso, maiores, a reverência precisava ser tamanha, beirando literalmente a adoração. E não encha o seu peito de orgulho, não, você crente, porque se tem um pecado presente na vida da igreja reformada, ou da origem da reforma protestante, esse pecado é o pecado da idolatria. As pessoas não seguem mais a Cristo, irmãos, seguem determinadas pessoas, ovelhas, e os pastores que fazem parte da nossa membresia, suas experiências certamente também revelam isso. Eu fico espantado quando ovelha, quando troca, quando é necessário, por vontade de Deus, às vezes por mão humana, é verdade, que nem troca de ministério pastoral, mesmo a igreja orando, significa a mão de Deus. E é interessante como muitos, literalmente, mudam. Ovelhas que já fizeram parte desse rebanho, num determinado momento que um outro pastor foi pastorear uma igreja da cidade, foram para lá. Aí o pastor precisou, por circunstâncias diversas, deixar o ministério. Eles foram para outra igreja. Aí o pastor precisou voltar. Aí eles foram. Somos um povo idólatra, irmão. Os chamados cantores, artistas gospel hoje, têm literalmente fã-clubes. Pessoas que fazem loucuras. Pessoas que literalmente tornam o pastor, a pastora, o bispo, o líder, uma autoridade, ou que querem dar glória porque esse pastor fez, esse pastor faz, porque hoje eu conversava com um crente, e ele mostrando ali a sua admiração, quase beirando uma idolatria. O texto sagrado de Romanos diz que porque dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. A nossa regra de fé e prática nos revela, irmãos, nos ajuda, nos lembrando de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Absolutamente ninguém.
Eu participei certa vez, irmãos, de um evento no Geraldão, ginásio, como o nosso ginásio aqui da cidade, é um ginásio no estado de Pernambuco, e eu fui num evento gospel. Eu fui trabalhar minha tia montou um self-service para servir almoço lá. Muita gente. E aí, primeiro dia, estava toda aquela expectativa. Fulano vai vir, fulano vai vir, fulano vai vir. E aí, no segundo dia, por volta das 4 da tarde, chegou o líder maior daquela denominação. E estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando parou, irmão, quando o carro parou, arrodeado de seguranças, a programação lá dentro parou imediatamente. Eu estava lá, irmão. Os meus olhos viram. E eu me lembro que minha tia, recém-convertida, olhou para mim, que tinha um pouquinho mais de vivência, e disse: mas isso não é idolatria? Eu disse: eu acho. Se por um lado nós temos o extremo das ovelhas, dos membros congregados que querem botar a cara na dedo do pastor, do líder religioso, por outro lado nós temos uma geração, irmãos, que tem se levantado para dar glória, não a Deus, mas aos homens. O salmista nos chama a nos lembrarmos que, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém? Não a nós. Esse pilar precisa ser restaurado também no meio da igreja, da origem da reforma da igreja protestante, irmãos. É Isaías quem diz no verso 42, 8, que Deus não divide sua glória com ninguém. Apocalipse revela que Ele é o único que deve ser adorado. A glória dada a homem é vanglória, irmão. Colocar pessoas no lugar de Deus é abominação. E não é difícil olhar para nós, para dentro de nós. Quando eu digo nós, entenda nós, a igreja no geral, e enxergarmos e percebermos como que alguns líderes denominacionais se tornaram hoje verdadeiros deuses. O que ele disse, se ele disser que é para votar no candidato tal, eu voto e acabou. E sabe como é o nome disso, crente? Idolatria. Você conhece a denominação que o pastor chega, você sabe o que eu estou falando. E é ele quem diz quem vai ser o senador, o deputado, o presidente da república. Pois é. Que autoridade temos nós para olharmos para a história da igreja romana e nos acharmos melhor do que eles, se estamos cometendo eles há 500 anos lá atrás e nós hoje. A declaração dos pilares da reforma protestante, irmãos, dos chamados 5 solas, precisam fazer parte da nossa fé diária. Como disse o vídeo, ela é alicerce, eu estou chamando de pilares, que sustentam a nossa fé. Porque nós não podemos nos esquecer, irmãos, das riquezas que há revelado nas Escrituras. Não podemos nos esquecer de que o sacrifício foi de Cristo e não de homens. Não podemos nos esquecer de que a graça é revelada apenas por Ele. Não podemos nos esquecer, irmãos, que por mais que façamos, não poderemos comprar o perdão dos nossos pecados. Não é mérito nosso a salvação. E precisa ser dado único e exclusivamente a Deus. A reforma protestante veio para apontar, irmãos, toda a deformidade da igreja, sinalizando a necessidade de voltarmos à originalidade do Evangelho. Eu diria que essa deformidade, ela continua em processo.
Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu gosto de me lembrar de um tema que certa vez eu usei: a igreja reformada está deformada. A igreja que passou por uma reforma com a permissão de Deus, deformou-se sem a autorização do Deus da igreja. Distorcida, cheia de crendices, religiosidade, cheia do jeitinho brasileiro. A igreja de Cristo precisa voltar a ser simples, pura, santa. Essa foi a ideia, esse é o legado da reforma. A volta às origens da fé dos apóstolos. Uma igreja reformada, sempre reformando, é o lema. É preciso examinar a nossa fé, ou a sua fé e prática, se a sua fé e prática estão de acordo com as Escrituras. É preciso fazer um exame próprio, como diz o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, quando a participar da ceia: examine-se o homem a si mesmo, se vivemos como a Bíblia nos ensina, irmãos. Muitas vezes a nossa vida cristã está fadonha, está fria, exausta, e não sabemos o porquê. Criamos a expectativa de soluções milagrosas. Aos eventos gospel é dado o caráter de poder maior do que a sua própria pedagogia, que não deve ser descartado, mas que não deve ser tão maximizado como tem sido feito. Se você não foi naquele ritual, você não viveu ainda a experiência. Se você não participou daquele encontro, você ainda não viveu a experiência. A reforma, irmãos, foi literalmente o chamado para voltarmos às origens. E uma igreja contemporânea tem esse desafio. Pregava quarta-feira de forma mais abrangente, porque na ânsia de sermos modernos, contemporâneos, estamos simplesmente jogando na descarga todas as nossas origens, inclusive os pilares da nossa fé, nos revelado na nossa origem, como igreja fruto da reforma. A reforma protestante, no entanto, irmãos, reencontrou o que nós podemos chamar do tesouro escondido da igreja: o evangelho da glória, da graça de Deus. Essas são palavras de Lutero, considerado aí o capitão, o líder maior da reforma. O evangelho descoberto é o que nos torna cristãos evangélicos, protestantes e reformados, irmãos. Se nascemos de novo espiritualmente, ou revivermos em Cristo, e Deus se volta 100% a nós, ou nós nos voltamos para Deus. Somos desafiados hoje a olharmos um pouquinho para trás, a percebermos que é necessário o avanço, é necessária a contextualização, mas é desnecessário e maléfico esquecermos que nós temos pilares, que eu poderia correr o risco de dizer aqui, por que não dizer pilares eternos, irmãos? Pilares inegociáveis. Nós estamos falando de coisas que parece ser desnecessário, mas tão importante. Põe lá no slide 5, por favor, mídia. Quando a reforma revela que só a Escritura, irmãos, ela está falando que ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Só a fé é que a nossa justiça, ou nós fomos justificados pela fé em Cristo. É por fé que nós vivemos. Só a Cristo, Jesus é quem salva, perdoa. Alguém já disse, né? Salva, batiza, perdoa. É que a graça de Deus nos basta. É de que a glória precisa ser dada só, ou deveria ser dada só a Deus.
percebe que não são coisas diferentes daquilo que talvez eu e você já conhecemos. E talvez dessa forma nós vamos viver aquilo que o apóstolo Paulo, orientando inclusive sobre a vida familiar, mas que se aplica também para a igreja, em Efésios 5 nos chama, para podermos assim nos apresentarmos a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, irmãos? Uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante, uma igreja relevante aos nossos dias, que possa se apresentar sem mácula. Se a Bíblia Sagrada não é regra de fé e prática, irmãos, somos uma igreja com máculas, com manchas, com rugas, ou coisas semelhantes. Se a nossa fé não é apenas em Cristo Jesus, se não entendemos que a nossa salvação não é mérito nosso, mas é graça, se não nos lembrarmos diariamente que é Cristo Jesus quem nos salva, se não praticarmos a coisa básica de que a glória deve ser dada somente a Deus, respeito e honra aos líderes, sim, mas glória somente a Deus, continuaremos vivendo os erros do passado. O resgate do verdadeiro evangelho, irmãos, a prática das escrituras deve continuar, passados mais de 500 anos, a reforma não pode ser apenas um ato na história, nos livros, nos seminários, nos congressos, perdão, citar os 5 solas, as 95 teses, apenas para rotar um conhecimento teológico, não nos é suficiente. O que vai nos tornar de fato uma igreja atuante, relevante, contemporânea, mas com essência, é não abrirmos mãos desses pilares. Eles precisam ser uma realidade na nossa vida eclesiástica, mas na nossa vida individual. Deixa eu dizer para você, lembre-se que a história, eu sei que pregar sobre história às vezes é um pouco difícil, mas a história nos conta de que a experiência foi pessoal do então monge da igreja romana, Martim Lutero. Foi entre ele e Deus. Foi revelação divina. Você sabe, e alguns sempre dizem, que não era o seu objetivo fundar uma religião, fundar algo. Era o seu objetivo discutir, chamar a pensar, possibilitar, corrigir a rota. E essa não é uma fala, nem um sermão para defender a figura de Lutero, porque a história nos ensina, inclusive, que ele teve lá os seus deslizes. Mas é para voltar à centralidade, irmãos, daquilo que são os nossos pilares. A nossa incredulidade, a nossa crise de fé não é culpa dessa igreja, daquela igreja, desse pastor, daquele pastor. Os cristãos nós precisamos entender, irmãos, que o processo de reforma, e toda reforma traz uma transformação. Você aprende isso na sala de batismo. Salvação imediata, santificação, processo. O processo continua. A religiosidade precisa ser olhada com muito cuidado, assim como foi olhado lá atrás na história, no movimento encabeçado por Lutero. E eu queria fazer as aplicações finais da nossa reflexão hoje, irmãos, tendo como base o texto que revelou-se, visto que a justiça de Deus, o plano de Deus, a graça de Deus,
a essência de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A minha oração é que você possa ter o seguinte cuidado no seu coração. É preciso entendermos que, se não vivermos uma experiência profunda com Deus, ou se queremos viver uma experiência profunda com Deus, essa experiência precisa ou só vai acontecer por meio da revelação da palavra de Deus a mim e a você. Amém, irmão? A mim e a você. Experiência profunda com Deus vem por meio da revelação da palavra. Ao olharmos para esses pilares e para a história e para o texto sagrado, precisamos perceber que em algum momento da nossa vida, e tomara que já tenha acontecido, ou que seja hoje, ou que não seja mais protelado, eu e você precisamos ir dar um passo além da nossa religiosidade. Lutero vivia debaixo de um guarda-chuva de extrema religiosidade, irmão. A história diz que ele se confessava tanto, mais tanto, que ele enchia a paciência daqueles que iam ouvir ele a confessar. Os livros dizem que alguns chegavam a dizer: Lutero, vai embora, na hora que tu pecar, vem aqui. Que ele não ia uma vez, não, ele ia algumas vezes se confessar durante o dia. Era alguém piedoso, era alguém que participava dos rituais, fazia parte da formação, da estrutura religiosa estabelecida, essa é a palavra. Mas ele precisou ir além da sua religiosidade. E a sua religiosidade foi combatida pela experiência profunda com a palavra de Deus. Amém, irmão? Mas também, irmãos, por fim, nos é importante lembrar que a fé cristã tem pilares, tem os seus pilares e fundamentos em Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Cristo que nos sustenta. Fique de pé, por gentileza. Certamente a equipe de louvor já está se direcionando, ganharmos tempo. A palavra de hoje não é sobre a história da igreja. A palavra de hoje não é sobre conhecimento intelectual, teológico. A palavra de hoje é primeiramente para que, como parte de uma igreja confessional que nós somos, temos a nossa confissão religiosa estabelecida, nós precisamos entender que esses pilares, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia como igreja, mas do seu dia a dia como servo e discípulo do Senhor. Amém, irmãos? Graça, Jesus Cristo, glória só a Deus, fé apenas em Cristo, justificados por Cristo, e temos a certeza de que a palavra de Deus é que faz diferença na nossa vida. Mas a palavra de hoje também é para fazer a gente pensar, para não cometermos os erros de antigamente, irmãos. Ainda que os outros idolatrem, ainda que algumas religiões acrescentem ao texto sagrado, ainda que alguns digam que Cristo não é suficiente, que a graça não é suficiente, que é preciso pagar algumas penitências, que é necessário fazer as boas obras para conquistar a salvação, eu e você não. A reforma nos lembra que nós somos justificados pela fé, o justo vive pela fé. A palavra de hoje é para nos lembrar, irmãos, que nós não podemos ser a igreja que nós apenas queremos. Nós precisamos ser a igreja que Cristo de fato vem buscar. Amém, irmão? E a igreja que Cristo vem buscar não é a igreja reformada apenas. Aliás, esse termo virou modinha no meio da igreja protestante. A igreja que Cristo vem buscar é a igreja santa, sem mácula, sem ruga.
E quando eu falo igreja, lembre-se que eu não estou falando da instituição Batista no Jardim, eu estou falando do corpo, das pessoas que juntas fazem a igreja. Estou falando de mim, de você, de nós. É bom você saber, irmão, de que a igreja que você faz parte, ou que a igreja que nós precisamos fazer parte, precisa ser essa igreja saudável, com pilares básicos. Isso talvez vai fazer você escolher melhor os sermões que você escuta durante a semana, com todo o direito que você tem nas suas muitas redes sociais. Mas cuidado com os pastores que mandam você determinar, com as denominações que tornam seus líderes verdadeiros deuses, com as denominações que fazem verdadeiros rituais para comprar o perdão, e que muitas vezes você diz: por que aqui não, pastor? Por que aqui não? Porque o que sustenta a nossa vida é a nossa fé em Cristo, amém, irmãos? Nós temos raízes profundas, nós temos um alicerce construído com a lágrima, com o suor e com o sangue de homens e mulheres de Deus, para chegar até nós esse evangelho limpo, puro e santo, amém, irmãos? Que ainda que a igreja contemporânea que se estabeleceu nesse mundo mal venha corromper, venha se apropriar, venha fazer da igreja um circo, da plataforma um palco, dos ministros artistas, dos discípulos e crentes atores. Nós somos chamados para ser uma igreja que tem pilares fundamentais. Se você aceitou em Cristo como Senhor e Salvador, meu irmão, a sua salvação é garantida. Eu não tenho direito de lhe mandar para o inferno, sua esposa não tem, seu filho não tem, seu vizinho não tem, porque foi o sangue de Jesus que nos garantiu. Se você é salvo, você não pode se acomodar nesses bancos confortáveis de uma igreja que precisa ser moderna, com bancos. Se você é salvo em Cristo, você dá glória a Deus num culto, meu irmão. Você não se cansa de louvar. Você ouve e vê se está aqui. Você não é iludido pelas campanhas, rituais, rosas, copo. Meu irmão, eu uso um copo aqui só para avisar, tá? É só para matar a sede, ó. Não venha beber minha água no final do culto, não, que ela não é santa. Minha boca está cheia de micópio, só magra que sabe. Que ilustração para terminar um sermão desse, né? É porque às vezes a gente precisa exagerar, irmãozinho, no macro, para você entender por que você não pode assistir qualquer coisa, ver qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa, visitar qualquer igreja. Não, pastor, mas não, irmão. Lembre-se que a própria Bíblia, a regra de fé e prática, revela que Jesus, naquele dia de cão, muitos falaram o nome. Mas ele vai dizer naquele dia: afastai-vos, apartai-vos de mim. Sabe, irmãos, a igreja que você precisa fazer parte, principalmente além da igreja aqui terrena, que nós fazemos parte, mas é a igreja eterna, amém, irmão? E na igreja eterna, Cristo, somente Cristo é Salvador, amém? Na igreja eterna, a glória é só a Deus, amém, irmão? Não é grupo de louvor, pastor, não, é só a Deus. Na igreja eterna é só a palavra de Deus, não tem a revelação última, não tem o que faltou, não tem o outro livro, não tem nada disso não. Da igreja eterna é a graça de Deus, da igreja eterna é a fé em Cristo, não é na pulseira, no santinho, ou qualquer outra coisa. Agora, irmãos, lembra do espelho? Vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós, vamos parar de estar chutando